pessoal, o meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Acredito que vocês já se inscreveram no canal para continuarmos a estreitar os laços de amizade, por isso vamos já para a análise dos últimos 5 episódios do Love is Blind UK. Vamos começar pelo Steven e pela Sabrina. Eles foram feitos um para o outro. Nenhuma discussão, nenhum desentendimento mais aceso. Eles são daqueles casais que continuam a eterna lua de mel, sabem? Ou ainda daqueles filhos super independentes que não dão trabalho nenhum aos pais. Eu até já acho que eles estão parecidos um com o outro e tudo. Por isso, daquilo que eu tenho investigado nas redes sociais e tendo em conta as previsões dos próximos episódios, eu tenho 100% de certeza que eles disseram sim no altar e que continuam juntos até agora. Até porque alguns fãs deles viram o Steven em Belfast, onde a Sabrina mora. Só os amigos do Steven é que a princípio acharam aquilo uma loucura, mas depois eles os apoiaram. A mãe e a irmã da Sabrina também acabaram por gostar do Steven. A seguir temos o Ollie e a Demi. Olha, eu estive a reparar no Ollie nestes últimos episódios e não é que ele manda swag. Eu acho que ele se veste muito bem, tem muito bom gosto ao vestir e ele fica muito bem com a Demi. Na lua de mel, ele deu que falar naquela tensão com a Catherine. Parece que ele disse que foi ele que terminou com ela, quando não foi bem isso que nós vimos. A Catherine depois pede-o para conversarem e a impressão minha, ou ele passou toda a conversa a dar em cima da Catherine. Não sei, ele esteve lá a fazer umas caras e bocas que pareceu-me que ele estava a flertar bastante com ela. Gostei de ver que ele pediu desculpas a Catherine por ter falado que foi ele que terminou, apesar dele não se lembrar. E daquilo que ele disse, parece que também havia uma tensão e energia estranha por parte da Catherine. O Bobby também reparou que ela de vez em quando lançava uns olhares a Ollie. Enfim, revival daqui e da lá. A verdade é que o Ollie ficou bastante balançado quando viu a Catherine. E isto acabou por afetar a relação dele com a Demi. Eu gostei muito que a Jasmine defendeu e protegeu a Demi praticamente até o fim. Até chegou a puxar as orelhas do Ollie ao ponto de ele querer se retirar de onde eles estavam. Para mim, a Jasmine é a fada sensata desta edição. Eu acho ela muito madura e muito boa comunicadora. Acho que a melhor parte deste casal foi quando eles foram aos apartamentos e decidiram não desistir do experimento. A partir daí foi só love. Eles só se abraçavam e se beijavam, até quando estavam com os outros participantes. Gostei de ver. Também gostei da forma de como a Demi reagiu quando soube que ele tem TDAH, tal como falámos no vídeo anterior. Se ainda não viste, é este aqui que está a passar algures na tela. A família e os amigos da Demi também gostaram e aprovaram o Ollie. Só que a pergunta que não quero calar é: será que isto vai ser suficiente para eles dizerem sim no altar? Nas previsões dos próximos capítulos, ela parece a dizer que talvez não seja um sim para já. E ele também diz que talvez eles estejam melhores como amigos do que como casal. Dando uma de FBI nas redes sociais deles, eu sinto que eles não se casaram, apesar de talvez eles continuarem amigos. O próximo casal é o Bobby e a Jasmine. No vídeo passado eu disse que estava apaixonada pelo Freddie e pela Catherine, não foi? Então, nestes últimos episódios, o Bobby e a Jasmine conquistaram o meu coração. Eles se dão muito bem. Também não houve nenhuma discussão entre eles. Eles são daqueles casais que tu vês que a comunicação é muito importante num relacionamento, percebem? Ela já teve problemas em relacionamentos devido às redes sociais e ela acabou por encontrar um vídeo antigo do Bobby em que ele foi bem generoso nas suas demonstrações de afeto com uma rapariga. A Jasmine disse que, apesar de não se conhecerem naquela época, deu assim um ciúme miudinho vê-lo com outra mulher. Mas o Bobby assegura que ele é a única mulher na vida dele e que ele nunca faria nada para magoá-la, pelo menos não intencionalmente. Depois eles recebem a visita da mãe dela, que até a Jasmine já havia alertado ao Bobby que não seria uma conversa propriamente fácil. A mãe dele questiona-o sobre quantas relações o Bobby já teve no passado e quando ele diz que não foram relações sérias, a mãe da Jasmine vê isso como uma bandeira vermelha e a impressão minha, ou ela demonstrou um certo preconceito
muito em relação às pessoas que não têm uma formação académica. O que é que vocês acharam? Ela diz que às vezes é muito difícil comunicar-se com pessoas que não foram a uma universidade, mas eu também conheço pessoas que foram a uma universidade e a dificuldade para se comunicar com elas é a mesma. Especialmente aqui no Reino Unido, há muitas pessoas que têm uma boa situação financeira sem sequer terem passado numa faculdade. E até a Jasmine acabou por mencionar isso mesmo. E a mãe dela também exige que a Jasmine lhe conte sobre todos os desentendimentos que eles tiverem, e ela diz que não, e com razão, até porque não faz muito sentido, porque ela fazendo isso só iria afastar o Bobby da mãe dela. E o Bobby depois diz que vai ser necessário pôr alguns limites na mãe da Jasmine, porque ele iria casar com a Jasmine e não com a mãe dela. Em relação a se eles se casam, eu acho que vamos ter uma surpresa desagradável no altar por parte da Jasmine. Provavelmente ele vai dizer sim, mas a Jasmine vai dizer que não. Espero estar muito errada, porque eles fazem um bonito casal. A seguir temos a Maria e o Tom. Na lua de mel, aquilo foi só mesmo lua de mel entre eles. Não se largavam e era só demonstrações de afeto, mesmo quando estavam com os outros casais. Mas quando foram aos apartamentos, o facto de o Tom julgar as pessoas pela profissão deixou a Maria um pouco chateada. E com razão. O fato dele querer ter uma boa vida financeira não lhe dá o direito de julgar um livro pela capa. No caso, as pessoas pela profissão delas. Segundo a religião da Maria, o islamismo, o homem tem de ser o provedor da casa. O background da Maria também está a fazer algum ruído na relação deles. E isto também é bíblico, não é? Que o homem também seja o provedor, tanto ao nível financeiro, espiritual e emocional. Obviamente, se o homem tiver capacidades mentais e físicas para tal. Houve uma altura que eles foram comer fora e a Maria pagou a conta. Para o Tom, isto é absolutamente normal, mas para Maria não. Isto é inadmissível. Eu também sou da opinião de que o homem tem mesmo de pagar a conta, pelo menos nos primeiros encontros, porque isto demonstra cavalheirismo. E qual é a mulher que não gosta de um bom homem cavalheiro? Ela também não gostaria de viver na casa dele, porque não quer ajudá-lo a pagar a hipoteca da mesma. E eu acho que o Tom ficou um pouco desconfortável com esta conversa, especialmente porque estavam com as irmãs dele. Uma delas até disse que isto só demonstra que a Maria tem algumas dúvidas em relação ao casamento. Mas as irmãs do Tom, de uma forma geral, gostaram da Maria e a família da Maria também deu a bênção ao Tom para ele se casar com ela. Pelo aquilo que eu tenho visto nas redes sociais, eu acho que eles se casaram e continuam juntos. Agora vamos lá ver se não vamos ter uma surpresa desagradável no altar também. Depois temos o Benaya e a Nicole, que é praticamente a versão britânica do casal americano Bliss e Zach. Se não sabes do que eu estou a falar, aconselho-te a ver o meu último vídeo. Depois do encontro com o Sam, a Nicole apercebeu-se que a relação deles não iria funcionar e resolveu tentar novamente a sua sorte com o Benaya. O bom é que ele não deixou o orgulho falar mais alto e aceitou-a de volta, pediu-a em casamento. Gostei que eles foram e aproveitaram um pouco da lua de mel, porque normalmente quando há estes términos no programa, eles não chegam a ir à lua de mel. Os outros participantes os receberam tão bem, foram todos correr em direção a eles quando os viram. O Sam foi extremamente desagradável e desnecessário quando disse que se tinha recusado a dormir com a Nicole. Ainda bem que a Nicole lhe devolveu a aliança e a pulseira que ele lhe havia dado. Mas acho também que o Benaya ficou um pouco obcecado pelo Sam, porque em vez de ele virar a página, tal como a Nicole havia sugerido, ele só procurava oportunidades para continuar a falar do Sam. Mas pronto, eu acho que eles têm desenvolvido uma relação muito bonita. Os pais da Nicole apoiam-lhes, a mãe e a irmã do Benaya também se dão muito bem com ela, mesmo apesar de elas terem dito que o Benaya sofreu bastante quando a Nicole o abandonou. Em relação ao altar, eu acho que eles têm tudo para dizer sim, mas como há sempre surpresas nestes casamentos, nunca se sabe se o Benaya vai dar uma de René, do Love is Blind México, e dizer que não se sente preparado para casar, até porque ele é um nómada digital, não sei não, mas eu acho que eles vão casar. Por fim, temos os bonitões, o Freddie e a Kat.
Caitlyn. Meu Deus, como o relacionamento deles desandou. A Caitlyn disse que foi traída em todas as relações anteriores dela e esta é uma das razões pelas quais ela se sente um pouco insegura e não boa o suficiente para o Freddie. Realmente isto abala a confiança, a autoestima de qualquer pessoa. E para piorar a situação, o Freddie já traiu. Como gato escaldado tem medo de água fria, ela não gosta nada de ouvir aquilo, como é óbvio, e isto acaba por afetar a relação deles. O Freddie até tenta convencê-la de que ele se tinha arrependido de ter traído, que agora era diferente e que ele nunca faria isso com ela. Ele até chorou quando reparou que a Caitlyn estava diferente com ele. Eu achei tão fofo, porque eu gosto muito de ver a vulnerabilidade de um homem nestas situações. Quando foram aos apartamentos, foi um pouco doloroso ver a forma como a Caitlyn passou a tratar o Freddie. Acho que ela exagerou um pouco. Quando eles foram às compras, ela se irritava por tudo e por nada. Ela disse que o Freddie é muito brincalhão e que ela precisava que ele fosse mais sério. E houve assim uma altura que o Freddie estava a fazer um carinho no ombro dela. Ela pediu para ele parar porque supostamente ela não era um cão, ou no caso uma cadela. Mas ao mesmo tempo, na festa, ela reclama por ele não lhe demonstrar afeto. Nós nunca estamos contentes com nada. Enfim, ela ainda chegou a pedir desculpas ao Freddie quando estavam no apartamento dele. E foi aí que o Freddie vestiu a rigor a quanto do exercício das suas funções como agente funerário. Mas naquela festa que eles todos foram, ela praticamente deu em cima do Sam. E o Freddie, super desconfortável, só a olhar para ela. Não sei se ela havia bebido demais ou se queria apenas chamar a atenção dele, mas ela foi bem desnecessária nesta parte com o Sam. Fiquei com pena do Freddie. Ainda nesta festa, a Caitlyn fica chateada com ele por ele dizer 2 vezes que achava uma das participantes atraente, mas a Caitlyn também chega a dizer que o Sam é muito parecido com o ex dela. Quando eles foram visitar a família do Freddie, a irmã dele reparou que ele não estava nada bem. E realmente via-se que ele estava um pouco abatido devido a Caitlyn implicar tanto com a personalidade dele. Eu gostei que os pais da Caitlyn deram bons conselhos a eles em relação ao casamento. O Freddie quer fazer um acordo pré-nupcial, ele quer deixar a casa dele para a irmã, no caso dele morrer. Este assunto é um pouco polémico, porque se eles tiverem filhos, naturalmente os filhos teriam direito aos bens dele. Por outro lado, eu acho que ele também estava a pensar no caso de o relacionamento deles não dar certo ou não durar, e por isso para ele não faria muito sentido ela ter direito aos bens dele, sendo que se tinham conhecido há muito pouco tempo. Mas o que é que vocês acham desta parte? Vocês concordam com o Freddie ou nem por isso? Deixem nos comentários, que vai ser um prazer lê-los. Já as amigas da Caitlyn se aperceberam que eles os dois estavam um pouco desalinhados e que talvez eles não se fossem casar. Nota-se que ele começa a ficar um pouco indeciso em relação ao casamento, apesar de a Caitlyn estar pronta para dizer o sim. Mas sinceramente o que eu acho que vai acontecer é que o Freddie vai dizer não no altar. Sou muito rápido em relação aos vestidos de noiva. Eu sou um bocadinho esquisita e exigente em relação aos mesmos, mas eu diria que o vestido que mais gostei foi o da Caitlyn. O da Sabrina também não é mau. Para mim os melhores vestidos de noiva são os da Pronobies. Faço a publicidade gratuita. E assim, vestidos memoráveis do Love is Blind, de uma forma geral. Eu lembro-me do da Lauren, apesar de ter um decote expressivo, mas não era mau também. Não me lembro dos outros, mas eu gostei do da Caitlyn. É perto do meu estilo. E chegamos ao fim de mais uma análise. Muito obrigada por chegares até aqui na visualização deste vídeo. Espero que tenhas gostado e consequentemente deixado o teu like. Se ainda não te inscreveste, ficaria muito feliz se me desses a honra da tua inscrição. E vemo-nos no próximo vídeo, que provavelmente vai ser sobre o Love is Blind México, que eu ando atrasada. Já está gravado, mas como são logo 2 temporadas, às vezes fica difícil acompanhar tudo. Cuidem-se. Tchau, tchau.